E eu convido o amado pastor Michael para estar aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Por favor, pastor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Amém? Graças a Deus, é uma honra, é um prazer, é uma alegria imensa poder estar aqui nessa noite, cultuando, celebrando o Senhor nosso Deus, com essa família Shalom abençoada, a qual eu tenho um carinho muito grande, a qual já tive presente em muitos momentos, e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje para poder cultuar junto com meus irmãos. É bem verdade que no domingo é difícil para a gente sair da nossa igreja, porque os pastores nossos, eles gostam que a gente celebre junto, né? E pela bondade de Deus, Deus colocou no nosso coração e no coração do meu pastor Tiago. Conversei com ele, expliquei para ele o pedido do pastor Paulo, e ele não se esforçou nem um pouquinho para resistir. Ele falou assim: não, meu amado, vai na bênção, o pastor Paulo não tenho nem o que falar, vai, pode ir. E aí eu peguei e fiquei mais alegre, ainda mais feliz, porque ele sabe do carinho, do amor, do convívio que a gente tem, que a gente teve. A gente conseguiu construir um relacionamento muito especial. O tempo que eu vivi na Shalom, eu confesso diante do meu coração, sem nenhuma demagogia, que o pastor Paulo foi meu pai na fé. Em todo momento que eu convivi na igreja Batista Shalom, eu tive o pastor Paulo em todo o tempo do meu lado. Quando eu não estava aqui, ele estava lá comigo, e vice-versa. E aí a gente criou um vínculo, um relacionamento muito profundo, a qual eu tenho um carinho muito grande, mas muito grande mesmo. Eu não tenho palavra para descrever aquilo que eu sinto por ele. Só Deus é capaz de entender o meu amor, o meu carinho, minha compaixão que eu tenho pelo pastor Paulo. E estava com saudade dele. Estive o ano passado inteiro praticamente quase fora de Sorocaba. E numa das últimas vezes que nós falamos, eu estava em outra cidade bem distante daqui. E por esses dias estava assistindo uma live do pastor junto com um membro aqui da igreja aqui. E eu dei um joinha lá. E aí ele parou, me agradeceu. E eu mandei um zap para ele dizendo que estava com saudade, que ia vir fazer uma visita aqui. E essa visita acabou-se agendada para hoje, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Eu estou muito alegre, estou muito feliz mesmo de estar aqui junto com vocês, de revê-lo, alguns amigos, né, Felipe? Felipe, dias atrás, olha só para você ver, eu estava para fora da cidade trabalhando, e eu voltava uma vez por mês. E nessa vez que eu voltei para ficar pelo menos uma semana em casa com a família, a minha mãe teve um convite de um encontro de casais aqui para baixo aqui, né, Felipe? Ali é Jacutinga, uma coisa assim, Jacutinga, né? E eu fui nesse encontro de casais, e quem organizou é uma missionária, a Janaína. Ela é muito querida da nossa família lá também, faz parte da nossa família espiritual e família paterna também. E ela promoveu isso e deu certo, deu chegada. Minha esposa falou: vamos, tem vaga. Pegamos e nós fomos, e lá encontrei o Felipe também, né, Felipe? Glória a Deus, ele estava lá com a esposa dele. Fomos muito bem ministrados lá, foi uma bênção. E é muito bom rever os amigos, rever as pessoas que a gente tem um carinho muito grande, né? E aqui está uma família que eu tenho um carinho muito grande por vocês, e que Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Igreja, eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem muito especial. Mas por que a minha mensagem ela tem que ser especial? Deixa eu lhe dizer algo para você antes de começar. Na nossa igreja, na comunidade cristã Nova Aliança, nós estamos vivendo um tempo fantástico.
Nós estamos vivendo um tempo de não só de avivamento, mas de crescimento. Nós, assim, estamos celebrando o ano de 2021, o ano do crescimento da igreja. A igreja vem crescendo, a igreja vem se expandindo, a igreja tem conquistado alguns dos seus objetivos, e todas as vezes que nós vamos virar o calendário anual, eu e o pastor Tiago, nós sentamos, se consagramos, oramos a Deus para ver o que Deus tem para nós, para o próximo ano, para o próximo ciclo, para a próxima temporada de Deus, que nós assim chamamos. E Deus deu para nós um tema que vai chamar do ano do crescimento. Só que dentro desse calendário do ano, de janeiro até dezembro, nós temos todos os meses, nós temos 12 mensagens no ano que se refere a um tema de cada mês que proporcionam o ano que nós estamos vivendo. Então, o mês de janeiro nós temos um tema para o crescimento. O mês de fevereiro nós temos outro tema para o crescimento. O mês de março nós também temos outro tema. Então, cada mês as nossas mensagens são proféticas, são liberadas diante de Deus, para que a igreja receba algo que Deus tem para nos oferecer. E o mês de janeiro hoje, que se encerra, está fechando lá hoje o ciclo da mensagem do mês de janeiro. O mês de janeiro nós celebramos a Deus como o mês das celebrações. Então todas as nossas mensagens de quinta e domingo, ela fala só sobre celebrações. Nós profetizamos aquilo que a Bíblia nos dá o direito, a oportunidade de profetizar em cima do tema que nós assim recebemos, dada pelo Espírito Santo de Deus. Por que o mês das celebrações? Pare você e pense comigo. No mês de dezembro, do dia 31 para o dia 1º, já entramos o mês celebrando a virada do ano. Então no dia 1º nós já estamos fazendo festa, em família, em amigos, em irmãos. E pasme você, nós temos o costume lá na igreja de fazer o culto das primícias, os 12 dias proféticos. Então 12 dias, os primeiros 12 dias do ano, nós temos culto de segunda a segunda, até completar o ciclo de 12 dias. Então começou no dia 2, 3, 4, foi indo até chegar ao dia 12. E aí, pasme você, lá nós temos alguns pregadores, além de pastores. Então cada dia um estava na escala para trazer uma mensagem poderosa para a igreja, dada por Deus. Quando terminou o culto das primícias, os 12 dias, pasme você, é o aniversário da nossa igreja, do nosso ministério. Então nós fazemos 3 dias de festa: sexta, sábado e domingo. Então, para isso, para nós é muito bom, porque nós viramos o ano celebrando. Nós temos 12 dias proféticos de festa, e encerra com mais 3 dias de festa de aniversário da nossa igreja. Então nós dotamos o mês de janeiro como o mês das celebrações. E hoje é o dia 31. Hoje está encerrando lá, o pastor Tiago nessa hora deve estar pregando lá no poder do Espírito Santo de Deus, a última mensagem do mês de janeiro sobre celebrações. A partir do próxima quinta-feira, agora que nós temos culto de domingo e de quinta. Então quinta-feira já vai entrar um outro tema. Quinta-feira o nosso tema é o Espírito Santo. Então toda a mensagem lá é voltada, é focada, é direcionada pelo Espírito Santo. Então nós vamos passar o mês de fevereiro, enquanto o mundo, enquanto o povo, enquanto as pessoas celebram o carnaval no mês de fevereiro, que também é um mês de festa cultural do nosso país, mas nós não se relacionamos com esse tipo de festa para nós. Então o que nós fazemos? Nós colocamos o mês do Espírito Santo. Então é um mês onde o Espírito Santo de Deus vai nos convencer, vai nos levar a não cair nesse erro de celebrar o carnaval. Porque pasme você, meu irmão e minha irmã, é duro falar isso, mas tem muito crente que quando chega no dia do carnaval ele dá aquela puladinha, né, pastor Paulo? Dá aquela desviadinha e vai para farra,
depois ele volta. Mas nós somos nascidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e nós não celebramos esse tipo de coisa. Nós preferimos nos santificar, nos separar para Deus todos os anos, todos os meses. Mas o mês de fevereiro, enquanto o povo está pulando, marchando no carnaval, nós estamos dando glória a Deus, aleluia, celebrando e cultuando o nosso Deus. Então, domingo passado, eu ministrei sobre uma mensagem. E essa mensagem, ela ficou gravada no meu coração. E quando eu conversei com o pastor Paulo, fui orar imediatamente, falar com o Espírito Santo o que ele queria que eu trouxesse para a igreja Batista Shalom. E o Espírito Santo de Deus falou assim: a mesma mensagem que você pregou para a sua igreja, eu quero que você pregue para a igreja dele. Por quê? Porque é uma mensagem profética. É uma mensagem que eu quero liberar algo sobre esse ministério, algo sobre a sua vida, algo sobre a sua família, algo sobre o seu chamado. Eu quero dividir aquilo que Deus está dando para nós. E aquilo que Deus dá para nós, nós não somos egoístas de reter aquilo só para nós. Nós queremos dividir com vocês, repartir com vocês, porque o que o Deus dá para nós é para ser repartido. Não é para mim simplesmente engordar. Não é simplesmente só para mim, reter só para mim e não dividir com os meus irmãos. Então o que Deus tem dado para nós, nós queremos repartir com vocês, amém? Glória a Deus. Então o tema que eu preguei lá, eu quero pregar aqui. E o que eu preguei lá são exatamente esse tema, guarde no seu coração: as portas das celebrações. As portas das celebrações. Celebrações têm portas, tem um caminho a se seguir. Então, aquilo que Deus deu para nós lá no domingo passado, eu quero dividir com vocês, porque é um tema muito interessante. Eu sei que Deus vai falar profundamente no meu e no seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 78. Livro dos Salmos, no capítulo de número 78. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler mais 2 textos para a gente entrar na nossa mensagem. O verso de número 23. Salmo de número 78, o verso 23. Eu vou usar a versão da Nova Linguagem, da tradução de hoje. Ela diz mais ou menos assim: porém, Deus deu ordem aos céus lá em cima, e mandou que suas portas se abrissem. Vou ler mais uma vez na minha versão aqui, Salmo 78, e o verso de número 23, diz assim: porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima, e mandou que suas portas se abrissem. Glória a Deus, aleluia. Olha só, o salmista Davi está afirmando categoricamente nas escrituras, na palavra do Eterno, que Deus deu ordem lá de cima para que se abrissem as suas portas. Agora, pasme eu, pasme você, abra lá no livro do Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, no capítulo 3 do livro do Apocalipse. E o verso de número 8. Olha só o que diz a palavra do Eterno: eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia.
Olha só o que João agora vai descrever para nós, dizendo que eu sei o que vocês estão fazendo. Deus sabe o que nós estamos fazendo. Sei que tem pouca força. Deus sabe que nós, como seres humanos, somos limitadíssimos. Temos deficiências. Mas o texto continua dizendo: vocês têm seguido os meus ensinamentos. Vocês têm seguido a minha palavra. Vocês têm estado em minha presença. E ainda ele continua dizendo no verso 8, dizendo que vocês têm sido fiéis a mim, e eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. O salmista Davi diz que Deus deu ordem lá de cima para abrir uma porta. Agora João, no livro do Apocalipse, declara para nós que ele sabe o que nós estamos fazendo. Temos pouca força, mas temos seguido os ensinamentos dele, temos sido fiéis a Deus, e ele tem uma porta aberta para nós. Deus tem uma porta aberta para mim e para você nessa noite. Deus tem mais do que uma porta para nós. Por isso que o tema é as portas, é no plural, não é no singular, que eu trouxe aqui nessa noite para dividir, compartilhar com vocês. Agora, o último texto para a gente encerrar, João, o Evangelho de João, depois de Lucas. João, capítulo 10 de João, e o verso 7 e o verso 9. Essa porta que João, no Apocalipse, descreve, que ninguém pode fechar. Quem é essa porta? Essa porta, ela também é descrita no Evangelho de João, no capítulo 10. O verso 7 do capítulo 10, ele vai dizer assim para mim e para você: então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. O que o salmista Davi descreveu para nós no 78:23, e o que João escreveu para nós no Apocalipse, Jesus vem agora nos evangelhos e se revela para nós numa figura de linguagem, dizendo que ele afirma, ele continuou dizendo: isto é verdade, eu sou a porta por onde as ovelhas passam. E o verso 9 do mesmo capítulo 10, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, poderá entrar e sair, e achará comida. Glória a Deus, aleluia. Jesus então é a porta que o salmista descreveu, que João no Apocalipse descreveu. Essa porta que ninguém pode fechar. Ele é a porta. E o texto afirmou categoricamente que as palavras não são do evangelista, não é do apóstolo, não é do salmista, não é do profeta, mas a palavra que João descreve aqui, ele afirma que é Jesus falando, o Senhor de todas as coisas. Ele vai dizer que ele é a porta. O verso 9, ele diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então as portas das celebrações, ela vai abranger algumas características para nós. Mas pasme você, por que eu estou pregando isso? Por que eu preguei isso lá? E por que eu quero dividir isso aqui? Porque nós celebramos esse mês 4 anos de existência ministerial. A igreja, a comunidade cristã Nova Aliança, ela está no 4º ano de sua existência. Então, quando nós vimos que Deus tem nos sustentado até aqui, Deus nos ajudou até aqui, a chegar aos 4 anos de existência, eu sou meio que numerologista. Eu gosto muito de número na Bíblia.
E o ano de 2020 que passou, eu pude fazer mais um curso de hebraico, que eu gosto muito, porque aprendi isso aqui, né? O pastor Paulo sabe disso. O bispo é um hebraísta tremendo. Enquanto eu estive aqui, eu procurei aprender, sugar no máximo, e aquilo me tornou algo muito prazeroso. E eu pude estudar o ano passado sobre a alfabetização hebraica, porque muitas das vezes a gente sabe falar, mas não sabe formar a palavra, não conhecemos o alfabeto. E o alfabeto hebraico, ele é relacionado com números e símbolos. As suas características, elas não são separadas. Pelo contrário, número, letra e símbolo são unificados, trabalham em conjunto. E quando eu fui entender o que representa o número 4, ela representa a quarta letra do alfabeto hebraico. A quarta letra do alfabeto hebraico, ela tem um símbolo e ela tem um número. A primeira letra do alfabeto hebraico, ela começa com Aleph, a segunda é Beit, a terceira é Gimel, a quarta é Dalet. Essa quarta letra, ela representa o número 4. E essa quarta letra, ela não só representa o número 4, mas como ela simboliza a porta. Você está entendendo? Porta, número 4 e a quarta letra do alfabeto se unifica. E isso, para quem gosta, você vai se aprofundar nas escrituras. Deus vai trazer revelações profundas para nós. Então por que eu falei para mim e para você que os textos que nós lemos, todos eles falaram de portas? Porque está relacionado com o número 4. É o ano que nós estamos vivendo, o ano que Deus proporcionou para nós viver. E o que Deus der para nós, em nome de Jesus, nós queremos dividir com vocês. Nós queremos repartir. Nós não queremos ser o povo que guardava o pão que Deus dava no deserto, para o dia seguinte embolorava. Deus queria que o povo repartisse entre eles ali, comesse ali, porque Deus queria que o seu povo dependesse dele dia após dia. Deus tem porta aberta para mim e para você esse ano. As portas que foram fechadas, trancadas, travadas em 2020, Deus está te dando uma chave para você abrir novas portas esse ano, aleluia. É um tempo novo, é um momento novo, é um momento diferente na nossa vida. A Bíblia diz que as coisas velhas já se passaram, agora Ele quer fazer tudo novo. A novidade para você esse ano, o ano só está começando, estamos no último dia do primeiro mês, mas tem 11 meses pela frente, e Deus tem portas extraordinárias para você esse ano. Deus tem uma porta, que no final do ano o pastor Paulo vai testemunhar, que Deus vai dar para ele, eu creio em nome de Jesus. Eu não vim aqui à toa, eu vim aqui liberar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero pregar no poder, na unção do Espírito Santo, para que você receba aquilo que Deus nos deu. E toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para Ele vazia. Antes ela vem para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E Deus tem uma porta que Ele enviou para mim e para você nessa noite. Então eu quero começar a pregar dizendo sobre o número 4. Todas as vezes que você vê o número 4 na Bíblia, ele vai estar relacionado com o 4, o 40 e o 400. Ambos os três carregam o número 4. Você vai ver isso na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O número 4
o número 40 e o número 400. Ambos os três vão dizer a mesma coisa: vão se abrir portas para nós. E eu começo dizendo para você que a primeira porta que eu vejo na Bíblia Deus abrindo se chama a porta da libertação. Por quê, pastor? Porque em Êxodo capítulo 12, verso 40, a Bíblia, se você quiser ler lá, pode abrir a sua Bíblia, leia lá rapidamente junto comigo, para a gente não perder muito tempo. Mas eu quero só ler para você, confirmar para você ter noção do que eu estou falando. Não vem de mim, vem das Escrituras. Êxodo, verso 12, verso 40, diz assim: os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. Repare para você que um povo chamado de Deus viveu preso, opressionado, numa terra longe, por um período de 430 anos. Eu fiquei pensando, quando estava estudando sobre os números e os seus significados, e eu peguei e falei ao meu coração: por que que Deus não libertou Israel antes? Por que que Deus não tirou o seu povo do Egito antes? Por que que Deus não tirou o seu povo ao completar um século, 100 anos? Quando Deus veio, por que Deus falou: agora é a hora de tirar meu povo daí? Não. Por que que Deus não libertou o seu povo quando se completou 200 anos? Também Deus não quis. Por que que Deus não tirou o seu povo quando se formou 300 anos? Deus também não quis. Mas quando o povo ficou no Egito, e quando o número de Deus virou para os 400 anos, Deus esperou o número 4 entrar em cena para abrir uma porta para o seu povo tirar de lá. Por que que ele não tirou depois dos 400? Por que ele não esperou completar 600 anos? 700 anos? Por que que tinha que ser 400? Porque o número está relacionado com porta, e Deus queria abrir uma porta para o seu povo. Era um castigo, sim, era algo que era um projeto divino, que Deus está com o seu povo preso lá no Egito, sim. Mas por que que esperou virar o calendário para 400? Para que o número 4 entrasse em cena e Deus abrisse uma porta que nós chamamos hoje de porta da libertação. E eu quero profetizar: se tem algo preso na sua vida, se tem algo preso na sua casa, se tem algo preso na sua família, alguma coisa que você está lutando e não está conseguindo, Deus tem uma porta para libertar tudo que está relacionado na sua vida esse ano. Se tem um filho, se tem um parente, se tem um amigo, se tem um querido, hoje, esse ano, é o tempo de Deus abrir uma porta para libertá-lo. É um momento que nós estamos vivendo. Há algo dentro de nós, muitas das vezes nos prende. Precisamos ser libertos, precisamos ser livres daquilo que nos amarra, que nos trava, diante da circunstância aonde nós temos relações nas nossas vidas. Então Deus está abrindo hoje para mim e para você aqui nessa noite uma porta para você ser livre, uma porta para você voar, uma porta para você avançar, uma porta para você decolar esse ano, uma porta para que nada mais venha lhe prender. Aleluia! As portas que prenderam eu e você em 2020, Deus está falando: hoje é a porta da liberdade para você. É a chave que eu dou para você abrir essa porta. A segunda porta que eu quero deixar no seu e no meu coração é a porta da promessa. A porta da promessa. Por quê? Porque se Deus prometeu algo para você, creia no meu e no seu coração que esse ano é o ano da promessa se cumprir na sua vida.
Olha que coisa linda, quando eu vejo no livro de Josué, o servo de Moisés. Josué, ele descreve aqui no capítulo 14, ele com seu amigo, parceiro de batalha. Josué 14, verso 10. Deus, ele faz promessa, e ele cumpre as promessas que ele faz. Mas nós temos que crer, temos que aceitar, não duvidar, não colocar em dúvida aquilo que Deus muitas das vezes falou para mim e para você. Josué 14, verso 10, olha só que diz a palavra na minha versão aqui. Caleb continuou: agora veja, faz 45 anos que o Senhor disse essas coisas a Moisés. Isto foi o tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor tem me conservado em vida até hoje. Aleluia! Olha só que coisa louca que é a palavra de Deus, quando nós entramos dentro dela. Deus fez uma promessa para Israel, e uma das pessoas que estavam ali para viver essa promessa é Caleb e Josué. Quando a promessa de Deus ela vai se cumprir na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, olha só o que o Caleb fala. Agora veja, faz 45 anos, o número 4 está relacionado. Quando ele fala que faz 45 anos que Deus deu essa promessa, enquanto eu atravessava o deserto, enquanto eu servia Moisés, agora chegou o tempo da promessa se cumprir na minha vida. As portas da promessa que foram feitas para você, para a sua casa, para o seu chamado, para a sua igreja, para o seu ministério, é hora de Deus começar a cumprir na sua vida. É o ano que Ele escolheu, é o ano que Ele separou, é o ano que Ele agendou para nós. E é interessante que o ano passado foi um ano de portas fechadas. Se fechou muitas portas, faliu, quebrou muitas portas, principalmente muitas igrejas se fecharam, se quebraram, não manteram elas abertas. Mas se Deus preservou a sua vida, preservou essa porta aberta, é porque o tempo da promessa que Ele fez lá atrás é o ano de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você. É o ano. Terceira porta, a porta do recomeço. Deus vai abrir uma porta para mim, para você recomeçar. A vida nossa é um Bereshit. Bereshit é o Gênesis. No princípio, pastor Paulo, não é isso? A nossa vida é um Gênesis. Por quê, pastor? Porque o livro do Gênesis é um livro do começo e de recomeço. Então a nossa vida também ela começa, e no meio da caminhada, no meio da nossa jornada, tem algo na nossa vida que nós precisamos recomeçar. Por exemplo, o serviço que você trabalhava 20 anos atrás, você foi despedido ou pediu a conta. Hoje você teve que recomeçar um outro serviço, uma outra firma, em um outro lugar. Isso não é um recomeço? Então a nossa vida é de começo e recomeços, é um Gênesis a nossa vida. Quando acaba algo na sua vida, Deus fala: agora vou ter que recomeçar de novo. E eu e você tiramos lições como? Na vida do nosso irmão chamado Noé. Deus tinha uma porta do recomeço para Noé e sua família. E Deus está falando ao meu coração aqui que Ele tem uma porta aberta para você recomeçar com a sua casa, com a sua família.
Olha só que coisa linda, o capítulo 8 do Gênesis. Capítulo 8 do Gênesis, o verso 6. Olha só o que a Bíblia diz. No fim de 40 dias. Interessante isso. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca. Olha só o número 4 se manifestando novamente. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela para ver. Depois de 40 dias, cessou a chuva. Parou de chover. Deus cessou, fechou as comportas. Agora Deus dá ordem para Noé esperar baixar as águas. A terra sugar as águas. Para quê? Porque Deus estava abrindo, Deus já tinha preparado uma porta para Noé e a sua casa para recomeçar de novo. A nossa história não acaba ali no dilúvio. A sua história não acaba até aqui onde você conseguiu chegar. A sua história não é de um fim trágico. A sua história não é um fim de uma derrota. A sua história não é você ficar prostrado. Deus tem um recomeço para você, aleluia. Mas pastor, acabou, fechou, não dá mais. Ei, o que Deus determinou para nós é que Ele tem uma porta para recomeçar a sua história de novo. A minha história foi recomeçada, a minha vida foi recomeçada. Enquanto eu pensei que tinha perdido, tudo tinha acabado, tudo tinha deixado para trás, Deus falou: ei meu filho, levanta a sua cabeça. Sabe por quê? Porque eu tenho uma nova história para recomeçar com você. Eu estou aqui hoje, e olha que foi uma luta, não foi fácil, mas eu acreditei na palavra de Deus, quando Ele falou que Ele tinha uma nova história para recomeçar na minha vida. Mas o interessante é que porque Deus não cessou aos 38 dias, porque Deus não cessou aos 60 dias, por que tinha que ser aos 40? Porque Deus queria abrir uma porta do recomeço. E Jesus disse: eu sou a porta. Eu vou recomeçar algo novo na sua vida. Eu vou recomeçar a sua história. Eu sou um Deus do recomeço. Quarta porta. Deus tem uma porta do livramento. Deus quer livrar nós esse ano, porque esse ano é um ano ainda que parece ser lá fora meio que assombroso. Independentemente se for ou não for, nós temos que se prevenir, é verdade, mas nós temos um Deus que vai nos livrar da peste perniciosa que circula ao meio-dia, que assola a mortandade, que quer destruir, que quer bater na porta da sua casa. Mas pasme eu, pasme você, o nosso Deus é o mesmo Deus que passou pelo Egito, e foi lá no Egito onde Ele falou: ei, você que é crente, você que me pertence, você que é israelita, pegue um novilho, pegue um cordeiro, mate-o, coma você e a sua família, mas pegue o sangue dele e passe na onde? Na porta da sua casa. Na porta. Mas é o número 4 que nós estamos falando, é da porta. Tudo está relacionado, tudo está encaixado. Então Deus deu livramento, sabe por quê? Porque o anjo da morte ia passar. Ei, o anjo da morte está passando aí com um vírus, com caramba 4, com os cambal de madureira. Deus vai livrar você e a sua casa, aleluia. Pode amedrontar, pode fazer, pode inventar. Nós temos um que é maior do que tudo isso.
Nós temos um Deus que cuida de nós. Deus tem uma porta do livramento. E olha só para você que coisa interessante. Daniel capítulo 3. Daniel, profeta. Daniel também não deixa passar impune. Olha que coisa linda. Daniel capítulo 3. E o verso 24. Todos nós conhecemos um pouco dessa história. E essa história, ela se resume assim: um rei chamado Nabucodonosor. Agora ele cansou de ser rei. Agora ele quer ser Deus. Agora ele manda fazer uma estátua gigante com a imagem dele. E ele dá um decreto, ele dá uma ordem. Ele é a autoridade máxima naquele momento, humanamente dizendo. E ele fala: todos vocês, quando ouvir o chofar tocar, se prostrem diante da minha imagem e me adorem. E quem desobedecer, quem não fazer isso que eu estou pedindo, vou mandar um dos meus servos aquecer a fornalha 7 vezes mais e lançarei lá dentro. Beleza, ok. Chegou o dia da inauguração, tocaram-se os chofares, o sinal foi dado, todo o povo babilônico se prostrou, se curvou, adorou a imagem. Mas a Bíblia diz que 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 amigos de Daniel na Babilônia. Aí o rei viu que 3 homens, 3 jovens não se prostraram. A ordem é essa: pegue lá, pode jogar. Os soldados pegaram, os soldados lançaram. Mas no verso 24 do capítulo 3, olha o que acontece. De repente Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: jogamos na fornalha? Ele faz uma pergunta. Sim, senhor, responderam eles. O verso 25: como é então que eu estou vendo 4 homens andando? Olha que coisa interessante. Eram 3 jovens que foram lançados na fornalha. O rei foi dar uma espiada para ver se estavam queimando, se estava pegando fogo neles mesmo. E para surpresa daquele que era a autoridade que tinha mandado, ele olha e ele fica espantado. Parece que ele está vendo coisa, parece que ele está delirando. E ele imediatamente no verso 25 ele faz uma pergunta para os seus servos: ei, peraí, não eram 3 que nós jogamos lá dentro? Sim, senhor, eram 3. Mas então por que eu estou vendo 4? Por que eu estou vendo 4? Porque todas as vezes que o número 4 aparece na Bíblia, uma porta vai se abrir novamente. Então por isso que essa porta é a porta do livramento. Deus estava livrando os 3 jovens que estavam lá na Babilônia, que não se prostraram, que não se relacionaram com deuses pagãos, porque serviram a Deus com integridade. Aleluia. Eram 4, quem era o 4º homem? Era o próprio Deus que estava lá com eles. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim vai encontrar pastagem, vai encontrar vida. Então 4 portas se abriram no Antigo Testamento. A porta da libertação. A segunda porta é a porta da promessa. A terceira porta é a porta do recomeço. E a 4ª porta é a porta do livramento. Agora bem rapidinho, algumas portinhas no Novo Testamento também se abriram quando se manifestou o número 4. A 5ª porta que vai se abrir agora na nossa vida é a porta da semeadura. Por quê? Porque tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você semeou,
é exatamente esse ano você vai colher. Olha que coisa interessante, em Mateus capítulo 13, Jesus vai contar uma parábola. E a parábola é do semeador. E é interessante, do 1 ao 7 ele vai detalhando. E o semeador saiu a semear. Parte da sua semente caiu no meio do caminho. O primeiro ponto do homem que saiu a semear é que a primeira semente caiu no meio do caminho. E a Bíblia diz que os homens passavam por aquele caminho e pisavam em cima da semente. E a semente, quando ela é pisada, quando ela é esmagada, quando ela é maltratada, ela não nasce, ela não vinga. Mas o semeador continua a sua história na parábola de Jesus. Mas outra semente caiu agora num solo cheio de pedras. Só que logo essa semente, ela germinou, ela brotou. Mas porque o lugar não havia terra, só havia pedra, ela não teve força para criar raiz para se sustentar. Então logo veio o sol, queimou e morreu. Mas a terceira semente, o semeador saiu a semear e caiu no terceiro solo. E esse solo agora tinha espinhos. E a semente que caiu ali, ela também brotou. Só que ela cresceu junto com os espinhos. Só que a Bíblia diz que os espinhos o sufocaram, o esmagaram, não deixaram que ela desse a sua formosura. Logo também morreu. Mas o interessante é que quando o semeador vai contar a última página da história, ele fala que a semente, a quarta semente ou quarto solo, caiu numa terra boa. Essa terra que a semente caiu na quarta, olha só, por que não vingou na primeira? Por que não vingou na segunda? Por que não vingou na terceira? Porque tinha que ser na quarta. Quando caiu no número 4, a Bíblia diz que aí agora ela prosperou. Agora ela deu 30 por 1, agora ela deu 60 por 1, agora ela deu 100 por 1. Olha só para mim, para você entender que aquilo que você plantou, Deus está falando que você vai colher 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Sabe o que é isso? É com abundância, é com fartura, é com bênção de Deus, aleluia. Porque a porta se abriu, a porta está aberta para nós esse ano. Quem é que vai aproveitar? Sexta porta, já estou encerrando. A porta da salvação. Se existem pessoas que ainda não experimentaram a salvação na sua casa, Deus vai abrir essa porta e vai salvar quem quer que seja, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19, mais uma história interessante. Lucas 19, o verso 8, a história de Zaqueu, todo mundo conhece essa história. Mas o interessante da história é que também o número 4 se manifesta ali. E uma porta para aquela casa, para aquela família, para aquela situação, também se abriu ali. Porque Deus não vê como nós vemos. Porque os meus olhos, Zaqueu não merecia, porque ele era ladrão, ele era corrupto, ele lesava o povo de Deus. Mas no verso 8, a Bíblia vai dizer assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres.
Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus. Jesus manda ele descer, que Jesus queria fazer uma visita na casa dele. Jesus vai jantar com ele. E Jesus está na casa. E Jesus está quieto, Jesus não fala nada. Jesus está mudo e calado. Jesus só fala que Zaqueu, desce daí que eu vou jantar contigo. Acabou a fala de Jesus. Aí aparece publicanos, aparece pecadores, começam a questionar. Ué, mas ele vai comer com pecador? Ele vai comer com gente dessa raça? Jesus entra, senta na mesa, começa a jantar e não fala nada. Não fala se a comida está boa, se o suco está faltando açúcar, se está bem. Jesus não fala nada. E Zaqueu começa a falar. Porque quando nós somos na presença de Deus, nós temos que colocar tudo aquilo que nós fizemos de errado para fora. Temos que limpar o vaso para que ele possa encher novamente. Porque Deus não vai falar com a gente quando a gente está entupido de coisas que não provém de Deus. Quando eu e você estamos na carne, é difícil entender e ouvir a voz de Deus. Não há sensibilidade espiritual. Eu venho para o culto depois de assistir a vitória do meu time. Eu venho para o culto depois de vir de uma festa. Mas eu não me preparo espiritualmente. Eu venho na carne, eu venho de qualquer jeito, eu venho de qualquer forma. E aí o Espírito Santo de Deus quer falar ao meu coração, ao meu ouvido. E eu não consigo ouvir, sabe por quê? Porque eu estou cheio de futebol, eu estou cheio de conversa fiada lá na festa, eu estou cheio de tantas coisas, menos a presença de Deus. E Deus sabia que Zaqueu estava cheio de porcaria. Deus espera Zaqueu falar tudo o que ele tinha para falar. E aí Zaqueu começa a falar: Senhor, sou romano, eu roubo, eu sou empregado de César, eu faço parte, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas quando chega no verso 8, ele se levanta e fala: Senhor, escute, eu quero falar alguma coisa que está me incomodando. Ele fala para o Senhor: vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Deus não fala nada, mas o texto continua. E se eu roubei alguém, vou devolver. Aí Jesus entra em cena. Quando ele fala: se eu roubei alguém, eu vou devolver. Mas eu não vou devolver 2 vezes, não vou devolver 10 vezes, não vou dar 50 vezes, não vou dar 800 vezes, não. Zaqueu, ele para e fala: Senhor, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Zaqueu fala que ia devolver 4 vezes mais, eu falei assim: pô, Zaqueu, era isso que eu estava esperando ouvir da sua boca, meu querido. Sabe por quê? Porque olha o verso 9 que diz: então Jesus disse. Agora Jesus vai falar na casa de Zaqueu. Jesus fala: Zaqueu, a porta da salvação se abriu na sua casa, aleluia. Você está entendendo? Por que Deus não falou no começo do capítulo 19? Por que Deus esperou todo esse processo de Zaqueu para chegar aonde ele tinha, aonde ele queria que Zaqueu chegasse? Ei, Deus esperou todo esse tempo para você chegar até aqui, querido, para Ele falar para você: hoje tem salvação na sua família. Hoje tem salvação na minha família. Hoje tem salvação na minha casa. Sabe por quê? Porque o anjo da morte não tem força nem poder para entrar na minha casa. Porque a minha casa e a sua casa é como a casa dos israelitas lá no Egito lá. O sangue de Jesus está na porta da casa dele. Todas as vezes que você senta na mesa do Senhor para cear com Ele, você está falando: eu tenho o sangue de Cristo na minha vida. Vai vir doença, vai vir enfermidade, vai vir dores, vai vir luta, mas a morte não vai vencer você. A morte não vai vencer você. Ah, pastor, então quer dizer que eu não vou morrer? Não, você vai morrer fisicamente. É a lei da natureza humana. O corpo vai voltar à terra, mas a sua alma, a minha alma, o nosso homem espiritual, a nossa mulher espiritual, essa não provará da morte, aleluia. Não provaremos, não seremos consumidos,
mas entraremos no gozo eterno do nosso Pai, aleluia. Celebraremos a Ele um cântico de vitória lá nas alturas. Estou encerrando. A 7ª porta, que é a penúltima. João 11, todos nós conhecemos essa história. A história de Lázaro. João 11, 39. A irmã de Lázaro se apresenta a Jesus com um discurso: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu mandei avisá-lo. Por que você não veio antes? Jesus estava ali por perto. Jesus poderia ter ido dar um pulo lá. Mas a Bíblia diz que Jesus continuou a sua missão. E disse para os discípulos: essa enfermidade de Lázaro não é para a morte não, fique em paz, ele não vai morrer não. O Senhor está falando. Mas quando chega em Betânia, a irmã do morto se apresenta a ele e diz: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Aonde colocaram o corpo? Lá na gruta. Vamos até lá. Foram até o cemitério. Foram até o local. Quando eles chegaram lá, o verso 39 do capítulo 11, e ordenou: tirem a pedra. Jesus chega lá, falou assim: ó, o corpo está aqui. Jesus dá uma ordem: tira a pedra. Aí a irmã dele, a irmã do morto, vai entrar em cena de novo. Ela vai falar. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, está cheirando mal. Por que está cheirando mal? Porque ela vai falar que já fazia quantos dias? 4 dias. Você está entendendo? Que todas as vezes que esses números na Bíblia eles se manifestam, é porque Deus quer falar algo no profundo para nós. Há uma revelação por detrás do texto literário, para que Deus tenha algo mais profundo para nós. Não podemos ficar só simplesmente na superfície do texto. Temos que cavar o texto, temos que descer o texto, temos que explorar tudo do texto. Porque Jesus não falou: depois de 5 dias eu vou lá, ou o 3º dia eu vou lá. Não, por que tem que ser o 4? Porque o 4 está relacionado com a alfabeto, com a letra do alfabeto hebraico. E nessa letra há um símbolo de porta. Deus estava querendo mostrar para o povo da igreja de Betânia que Ele tinha uma porta da vida, da ressurreição. Então Deus está dando para mim e para você, em 2021, a porta da vida e da ressurreição. Aquilo que estava morto na sua vida, Ele vai soprar o fôlego de vida e vai voltar a viver de novo, aleluia. O que morreu, o que estava enterrado. Ei, nós estamos vivendo um tempo fantástico. 4 anos de igreja, 4 anos de ministério, 4 números na Bíblia, dando respaldo para mim e para você, que a nossa fé venha a crescer, que a nossa fé venha a se evoluir, que a nossa fé venha a acreditar naquilo que é impossível para o Deus que é possível todas as coisas. Talvez essa porta que você está querendo que Deus abra é impossível, é imaginário, não tem condições, não tem cabimento. Ei, Jesus é a porta, e Ele abre porta onde não existe porta. Ele faz com que eu e você entramos e saímos e comemos do bom e do melhor, aleluia. Creia que é Ele que é na sua vida. Creia que é Ele que está se revelando para você. Creia que é Ele que está falando ao seu coração nessa noite. Creia que é Ele que vai fazer um ano melhor para você em 2021.
Creia que o ano que você viveu, o passado, as chaves das portas velhas jogam fora. Sabe por quê? Porque Deus está dando chave, porque Ele está abrindo portas novas para mim e para você esse ano. E a última, para encerrar, é a melhor de todas. É a melhor de todas. Não que as outras não foram, mas em Mateus capítulo 4 e o verso 2, eu encerro aqui para a gente orar. A Bíblia diz que depois do batismo de Jesus, Ele é levado pelo Espírito para o deserto. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2: depois de passar 40 dias. Depois de passar 40 dias, Jesus teve fome. Depois de passar 40 dias, Jesus o texto diz, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Jesus venceu o inimigo, venceu o tentador, venceu o diabo. Não foram 5 dias, não foram 10 dias, não foram 20 dias, também não foi 30 dias. A Bíblia diz que após aos 40 dias e 40 noites, aí o verso de número 11 diz que então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Essa última porta é a porta da sua vitória espiritual, aleluia. Essa última porta é a porta da sua vitória espiritual. Sabe por quê? Porque na minha, na sua vida humana, temos 4 áreas para compor a minha e a sua vida como seres humanos. E é nessas 4 áreas que o inimigo vai lutar bravamente para tentar nos derrubar. A primeira área que o inimigo vai tentar derrubar eu e você é na nossa carne. Ele vai lutar bravamente para que você viva na carne. A segunda área que o inimigo vai lutar bravamente comigo, com você, é que você viva uma vida emocional abalada, desestruturada. Uma vida emocional ou uma vida sentimental abalada, ela pende para a depressão, e a depressão leva o ser humano ao suicídio. Se o diabo conseguir abalar o seu estado emocional, dizendo para você que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que você não pode chegar, você se entrega, você se abala e você desanima. Acontece com todo mundo menos comigo. Então para mim tanto faz como tanto fez. Todo mundo consegue, só eu que não. O meu sentimento emocional só vai definhando, até o ponto de eu falar assim: por que eu estou vivo? Por que eu estou vivendo? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Nem na igreja, nem na minha casa, nem no meu trabalho, não presto para nada. Todo mundo me exclui. O sentimento emocional abalado, o diabo vence e leva para ele. Uma pessoa na carne, fazendo os prazeres da carne, o diabo leva para ele. Paulo dá uma lista lá para nós, lá em Gálatas 5:22. As obras da carne.
A terceira área que o inimigo vai atacar na minha, na sua vida, bravamente, para que eu e você não tenhamos vitória, é na nossa vida intelectual. O inimigo não quer que você tenha entendimento, conhecimento, esclarecimento da palavra de Deus. O maior triunfo de Satanás é manter a igreja analfabeta espiritualmente. A luta do diabo é para que você não conheça a verdade, que você não conheça a palavra, que você não conheça as escrituras. Então ele vai abalar a sua vida intelectual na área espiritual. Sabe por quê? Porque ele vai querer que você entenda de tudo que não preste. Não que seja que todas as coisas não prestem, não é bem isso. Mas tem muita coisa que a gente precisa saber, entender, compreender. Mas tudo isso é para desviar o seu foco da sua inteligência, da sua vida espiritual. Tem gente que fica louco. Tem gente que perde a consciência. Eu creio que vocês já fizeram obras. E muitas das vezes um dia eu fui levar comida e roupa para os andarilhos de rua. E deparei com um mendigo que era um pastor, estava desviado. E o camarada era aparentemente inteligente. Começou a recitar a Bíblia para mim. Só que o inimigo travou o conhecimento dele, travou o entendimento dele. E ele falou assim: isso já não é mais para mim, já passou. Porque o inimigo quer ganhar a potencialidade do conhecimento que Deus deu para mim e para você. Deus deu conhecimento para Adão e para Eva, mas eles jogaram a culpa em quem? Porque a serpente distorceu a verdade, pegou a verdade e colocou-se como se fosse mentira. Então o inimigo quer atacar a sua carne física, o inimigo quer atacar a sua vida emocional, o inimigo quer atacar a sua vida intelectual. E a última coisa que o inimigo quer fazer, mas só que se eu e você estivermos alinhados, ele jamais pode conseguir nos derrubar. Ele pode derrubar você na carne, ele pode derrubar você no emocional, ele pode derrubar você no intelectual, mas na sua vida espiritual ele não pode tocar mais. Sabe por quê? Porque Jesus venceu já por mim e por você. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. A maior vitória que ele queria dar para nós era a vitória da espiritualidade. E não se vence Satanás com conhecimento, não se vence Satanás com o seu estado emocional, não se vence Satanás com as suas armas físicas, com a sua força. Como que nós vencemos Satanás? Na espiritualidade. Na espiritualidade. É no Espírito. Efésios 6, capítulo 10 em diante, Paulo vai falar para nós: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então ele está dizendo que a minha luta, que a sua luta, que a nossa luta, ela é espiritual. O nosso adversário é espiritual. E Jesus venceu para abrir a porta da espiritualidade para mim e para você. Por isso que a Bíblia diz: em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Porque Ele venceu. E nós também iremos vencer, porque nós não lutamos com a nossa força, lutamos no nome daquele que é santo, temível e todo poderoso. Aleluia. Vamos se ficar de pé em nome de Jesus. Aqui foi dada algumas portas.
Mas Deus sabe a porta que você está precisando. Deus sabe da porta que você necessita. E se eu não citei a porta que você está precisando, é por essas portas aqui que Deus falou ao seu coração que Ele vai abrir a porta que você precisa. Porque Deus, Ele está querendo fazer algo novo sobre a nossa vida. E tudo que Deus faz de novo é porque Ele tem portas novas para nós. Lugares novos, coisas novas. Porque o ano é novo e você precisa entrar no novo de Deus. Há um tempo, há uma estação nova para você. Há um tempo novo, uma estação nova para essa igreja. Há uma porta que Deus está abrindo para essa igreja, aleluia. Vocês vão ver, vocês vão testemunhar o que Deus vai fazer com vocês em 2021. Eu vim aqui falar para vocês de algo que Deus nos deu. E Ele pediu para que eu pudesse repartir com vocês. E se você está precisando tanto de uma porta que foi fechada, que foi travada, que foi acorrentada, que o inimigo lutou bravamente com você, e você acha que não tem mais condições, não há mais possibilidade, eu vim aqui hoje para dizer para você: ei, a porta que Deus tem para você é maior do que os problemas que se fecharam na sua vida. É muito maior do que você está pensando. E se você precisa de uma oração, eu quero que você dê um passo aqui à frente, que eu quero orar, profetizar sobre a sua vida. Que essa porta que você está esperando, essa porta que talvez você não acredita mais, é essa porta que Deus está falando ao seu coração: eu vou fazer algo novo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas se Deus falou com você nessa palavra, nessa mensagem, eu quero liberar algo sobre a sua casa, algo sobre a sua vida. Portas que estão travadas na sua vida, portas que estão amarradas, portas que estão totalmente destruídas. Deus quer começar a reconstruir hoje. Se você é essa pessoa, se você está precisando, vem aqui à frente orar comigo. Eu precisei, Deus, que abrisse para mim a porta do recomeço, porque eu precisava recomeçar muita coisa na minha vida que estava travada. Uma das coisas que estava travada era o meu ministério, o meu pastoreio. 2020 travou. Deus abriu a porta do recomeço agora em janeiro. É agora que eu voltei à evidência. É agora que eu voltei no ministério pastorado. É agora que eu comecei a voltar a trabalhar de novo. É agora que Deus está abrindo as portas para mim. Vem aqui à frente que Deus vai abrir uma porta para você. Mas você fala assim: mas você é pastor? Sim, mas eu fiquei um ano com as portas fechadas, trancadas. E foi agora, na virada do ano, Deus falou: eu tenho uma porta do recomeço para você. E diante da porta do recomeço vieram outras portas. As portas da miséria que cercaram eu e você, ela foi fechada, ela foi trancada. Porque Deus agora está abrindo uma porta da prosperidade para mim e para você. A porta que foi destruída na minha e na sua vida, Deus agora está abrindo a porta da reconstrução.
A porta se fechou para Israel. Babilônia chegou e matou todo mundo. Matou homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Derrubaram a igreja, levaram os utensílios embora para a Babilônia. Mas Deus, com Neemias, com Esdras, abriu a porta do recomeço para Israel. Começou a reconstrução, começou o recomeço, começou a restauração, começou algo fantástico. E Deus tem algo fantástico para nós esse ano, independentemente do que está acontecendo da porta para fora. Ei, o que está acontecendo da porta para fora é problema do mundo. Eu não tenho nada a ver com o mundo. O meu compromisso é com o reino de Deus. Enquanto você faz algo para Deus, Deus está fazendo algo para você. Ah, Deus é barganhista? Não, não é. Não é. Mas Deus se alegra, tem prazer em abençoar a sua vida. Quando você vem e fala: Deus, isso aqui é para você. Deus, a minha vida é sua. Deus, a minha casa é sua. Deus, o meu emprego é seu. Deus, o meu ministério é seu. Deus, tudo é teu, Deus. O pastor disse aqui: batei e a porta vos abrirá. Bem-aventurado aquele que dá. Dê o seu tempo, dê a sua vida, dê tudo aquilo que você tem, entrega tudo nas mãos dele. É um tempo novo, comece, o ano só está começando. Não queira viver novamente aquele medo, aquele caos, aquela tribulação de 2020, pelo amor de Deus, não faça isso. Não viva o terror do passado, mas viva uma vida em abundância no presente. As coisas velhas já se passaram. Deus tem algo novo, porque o Deus que nós servimos é um Deus de renovação. Você não vai repetir mais os mesmos erros do passado. Você não vai cometer mais as mesmas falhas. Você não vai cometer mais os mesmos deslizes. Deus está falando que agora tudo será diferente na sua vida. Creia. Creia que é o Senhor na sua vida. Creia que é só Ele na sua vida. Nós somos auxiliadores. Nós somos servos, nós somos mordomos. Nós não podemos nada se Ele não nos der nada. O dom que nós tocamos é dele, é Ele que deu. O dom da pregação é dele, foi Ele que deu. O dom de servir é dele, porque foi Ele que deu. Nós não temos nada. Nós não temos nada se Ele não nos der. E Ele está nos dando mais 365 dias para você viver novidade de vida. Novidade de vida. Eu profetizo em nome de Jesus que esse será o melhor ano da sua vida. Coisas que os seus olhos ainda não viram, coisas que o seu ouvido ainda não ouviram, aquilo que jamais desceu no seu coração, é o que Ele tem preparado para aquele que Ele ama. E Ele ama você, Ele ama a sua igreja, Ele ama a sua noiva. Ele tem algo, e Ele está derramando aqui nessa noite. Feche seus olhos. Pai, eu oro agora em nome de Jesus. Aquele que é santo, temível e todo-poderoso. Aquele que tem poder nos céus e na terra. Aquele que libera uma palavra e as coisas acontecem. Ó Pai, a tua palavra diz que o centurião veio atrás do Senhor para dizer que o servo dele, o filho dele, estava doente em casa, mas ele permitiu que você não fosse à casa dele, mas que o Senhor liberasse uma palavra, Pai. Então nessa noite, libera uma palavra de portas abertas para esta igreja, Pai. Eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe. Então vá, seja feito conforme a sua fé. Deus disse para o homem, Deus disse para os seus discípulos: eu nunca vi tamanha fé em Israel como desse homem. Eu nunca vi tamanha fé igual dessa igreja. A igreja que recebe, a igreja que adora, a igreja que se prostra, a igreja que louva, a igreja que se entrega. Esta igreja, Deus tem portas abertas para você esse ano. Eu vou abrir porta onde não existe porta.
Eu vou fazer um reboliço, eu vou fazer uma reviravolta na sua vida. Eu vou pegar você que está embaixo, vou colocar em cima. Eu vou pegar você que está em último e colocar por primeiro. Eu vou fazer porque eu tenho visto as suas aflições. Deus está abrindo portas aqui nessa noite, nesse lugar. Toma posse da sua porta, meu irmão. Toma posse da sua porta, minha irmã. Em breve você virá testemunhar para o pastor Paulo e para a pastora Vera: ei pastor, ei pastora, Deus abriu uma porta para mim, aleluia. Deus abriu a porta, porque é um ano de portas abertas. 2020 foi um ano de portas fechadas, mas Deus fala: ei igreja, não tenha medo, não se espante, não tenha pressa, mas eu sou Deus que tenho portas novas abertas para vocês. Vou fazer tudo novo, estou fazendo tudo novo. Eu libero agora, Pai, a sua palavra que foi pregada, que não é a palavra de homem, que não é a palavra de mulher, mas é a palavra do Senhor, meu Pai. As escrituras suas são sagradas, são santas e são corretas. Se a sua palavra tem efeito no céu e na terra, Pai, que se cumpra hoje, aqui na nossa vida, a libertação, a promessa, a livramento, Papai do céu, há portas que vão ser abertas para nós colhermos. A porta para a vitória na vida espiritual, a porta, Pai, para a semeadura, a porta para a vida, a porta para a salvação, meu Pai. As portas estão sendo abertas agora, em nome de Jesus. Eu determino, Pai, toda a resistência do inimigo, toda ação maligna, todo impedimento de Satanás e seus demônios, eu anulo agora, pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Que a sua casa tenha o sangue do Cordeiro na porta do seu coração, na porta da sua vida. O anjo destruidor vai passar por você, ele pode até chacoalhar você, ele pode até tocar em você, mas ele não vai vencer você, em nome de Jesus. Deus vai te dar a vitória, Deus já te deu a vitória, Deus vai contemplar com você a vitória. Você vai celebrar. Você vai celebrar. Você não nasceu para ser uma desonra e nem uma vergonha. Você nasceu para brilhar e para vencer, porque aquele que chamou você para ser mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora, minha irmã. Assim eu oro e abençoo essa igreja, essas vidas, em nome de Jesus. A igreja que recebe, dá uma saudação de palma bem forte para Ele, glorificando o nome dEle, porque Ele é bom, Ele é bom, e Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é maravilhoso na minha e na sua vida, aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu passo a direção para o pastor Paulo. Glória a Deus.